Olá Brasil, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Cheque. Temos notícias das eleições presidencial, mas antes ajude o canal a crescer, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. Começa a votação em todo o país. Eleitores têm até às 17 para ir às urnas. Começou às 8 deste domingo, 30, pelo horário de Brasília, o segundo turno das eleições gerais de 2022. Assim como no primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, a votação é simultânea em todos os estados, com término previsto para às 17, também pelo horário de Brasília. Mais de 156 milhões de eleitores estão habilitados para ir às urnas. A presidência da República e os governos de 12 estados estão em disputa. Os mandatos duram 4 anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, PL, concorrem à presidência. Os 12 estados com segundo turno para governador são Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Assista agora ao vivo. Discussão em São Paulo. Carla Zambelli aponta arma para homem nos jardins. Discussão em São Paulo. Carla Zambelli aponta arma para homem nos jardins. Festividade de Halloween. A menos 151 pessoas morrem em tumulto em Seul. Festividade de Halloween. A menos 151 pessoas morrem em tumulto em Seul. O agregador de pesquisas veja desempenho de Lula e Bolsonaro no segundo turno. Eleições 2022. Loterias. Eleições 2022. Começa a votação em todo o país. Eleitores têm até às 17 para ir às urnas. Veja quem é obrigado a votar, quais os documentos necessários e como consultar local de votação. Fernando Frazão / Agência Brasil. Carolina Cerqueira da CNN. 30 de outubro de 2022 às 7h58. Compartilhe. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. Flipboard. Começou às 8 deste domingo, 30, pelo horário de Brasília, o segundo turno das eleições gerais de 2022. Assim como no primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, a votação é simultânea em todos os estados, com término previsto para às 17, também pelo horário de Brasília. Mais de 156 milhões de eleitores estão habilitados para ir às urnas. A presidência da República e os governos de 12 estados estão em disputa. Os mandatos duram 4 anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, PL, concorrem à presidência. Os 12 estados com segundo turno para governador são Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Leia mais. Cúpula do TSE diz não acreditar em instabilidade no país após resultado das eleições no segundo turno. Lula abordou o salário no horário eleitoral, e Bolsonaro, Nordeste. Veja termos mais citados: alianças, acusações e TSE. Veja como foi a corrida presidencial para o segundo turno até aqui. Veja abaixo como fica a votação nas cidades com fusos horários diferentes do de Brasília. Quem precisa votar, quais documentos são necessários e como encontrar seu local de votação, entre outros detalhes. Horário de votação. As urnas brasileiras vão abrir e fechar concomitantemente em todo o país. A regra é estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, uniformiza a votação pelo horário de Brasília, das 8 às 17. Como o Brasil possui dimensões continentais e abrange 4 fusos horários, veja abaixo como ficam as exceções, com base nos horários locais. Votação das 6 às 15. Todo o estado do Acre. Cidades amazonenses de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amarurá, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauíne e Lábrea. Votação das 7 às 16. Demais municípios do Amazonas. Estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso. Votação das 9 às 18. Fernando de Noronha. Quem deve votar no Brasil? A participação nas eleições é obrigatória para aqueles que são maiores de 18 anos e menores de 70. A participação de jovens com 16 e 17 anos e de maiores de 70 anos também é permitida, porém não é obrigatória. Local de votação. A consulta ao local de votação pode ser feita no portal do TSE, disponível neste link.
Basta preencher nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Título de eleitor é obrigatório para votar. E biometria. Os eleitores não precisam apresentar o título de eleitor ao chegar em sua sessão eleitoral. No entanto, deverão apresentar obrigatoriamente um documento oficial com foto que comprove sua identidade ou o título, apenas para quem cadastrou a biometria. Aqueles que não tiraram o título de eleitor ou não regularizaram a situação eleitoral até 4 de maio não poderão participar das eleições. De acordo com o TSE, quem já teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderá usar as digitais como forma de identificação. Quais documentos são aceitos no local da votação? E-título, título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, identidade social, passaporte. Como votar nos 12 estados com disputa para governador? O primeiro voto a ser dado nas urnas é para este cargo. Na sequência, o eleitor vota para presidente. Nas outras 15 unidades da federação, só haverá votação para presidente. A recomendação do TSE é que o nome e a fotografia do candidato ou candidata sejam conferidos antes da confirmação do voto. Na cabine de votação, não é permitido o uso de aparelho celular, fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. O eleitor deve deixar o equipamento com o mesário antes de votar, informa o TSE. Confira o passo a passo recomendado pela Justiça Eleitoral. Para cada cargo, digite o número do seu candidato. Confira a imagem que aparece na tecla. Se digitou certo, aperte a tecla confirma. Se digitou o número errado, aperte corrige e digite o número correto. Se digitar o número que não pertence a nenhum partido e apertar confirma, o voto será anulado. Para votar em branco, aperte a tecla branco e, em seguida, a tecla confirma. Votos em branco ou nulos. De acordo com o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. O voto é considerado nulo quando o eleitor manifesta a vontade de anular digitando na urna um número que não seja correspondente a nenhum candidato. Os votos em branco e nulos são registrados para fins de estatísticas, mas não são computados como votos válidos. Vigora no Brasil o princípio da maioria absoluta de votos válidos, que são aqueles dados aos candidatos que participam da disputa. Ganha a eleição o candidato que tiver mais votos entre os válidos. Posso fazer propaganda do meu candidato no dia. A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor, com bandeira, broche ou adesivo, é permitida. No entanto, eleitores, assim como candidatos, partidos e cabos eleitorais, ficam proibidos de fazer campanha política. Alto-falantes e amplificadores de som, comício e carreata, além da publicação e impulsionamento de conteúdos na internet, estão barrados. A distribuição de santinhos, cartões e panfletos de campanha que os eleitores encontram ao redor das zonas eleitorais é proibida no dia da votação. Quais candidatos disputam o governo nos estados com segundo turno? Alagoas, Paulo Dantas, MDB, X Rodrigo Cunha, União Brasil, Amazonas, Wilson Lima, União Brasil, X Eduardo Braga, MDB, Bahia, Jerônimo Rodrigues, PT, X ACM Neto, União Brasil, Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB, X Carlos Manato, PL, Mato Grosso do Sul, Renan Contar, PRTB, X Eduardo Riedel, PSDB, Paraíba, João Azevedo, PSB, X Pedro Lima, PSDB, Pernambuco, Marília Reis, Solidariedade, X Raquel Lira, PSDB, Rio Grande do Sul, Onix Lorenzoni, PL, X Eduardo Leite, PSDB, Rondônia, Marcos Rocha, União Brasil, X Marcos Rogério, PL, Santa Catarina, Jorginho Melo, PL, X Décio Lima, PT, São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, X Fernando Haddad, PT, Sergipe, Rogério Carvalho, PT, X Fábio Mitidieri, PSD. Quem são os governadores eleitos no primeiro turno? Acre, Gladson Cameli, PT, Amapã, Clécio Vieira, Solidariedade, Ceará,
Eumano de Freitas, PT, Distrito Federal. Ibanez Rocha, MDB, Goiás. Ronaldo Caiado, União Brasil, Maranhão. Carlos Brandão, PSB, Mato Grosso. Mauro Mendes, União Brasil, Minas Gerais. Romeu Zema, Novo, Piauí. Rafael Fonteles, PT, Pará. Helder Barbalho, MDB, Paraná. Ratinho JR. PSD, Rio de Janeiro. Cláudio Castro, PL, Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, PT, Roraima. Antônio Denarium, PP, Tocantins. Vanderlei Barbosa,